Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Celso Deretti aqui. Se eu perguntasse para você qual é o maior enigma da vida de um homem, e nós chegaríamos à conclusão que é a morte. E se nós fizermos uma análise bem honesta, o que é a vida? E os próprios filósofos, eles concordam com isso. A vida é uma luta contínua contra o poder da morte. Tudo que nós fazemos, tudo aquilo que nós planejamos, tem um único objetivo: afugentar o espectro da morte. Toda a cadeia produtiva, tudo gira em torno dessa meta: fugirmos da morte ou espantar o fantasma da morte. A indústria alimentícia, a indústria cosmética, a indústria farmacêutica, a indústria da segurança, tudo, absolutamente tudo, com esse intuito de nos livrarmos do poder da morte. O problema é que o salário do pecado é a morte. Aí que está. Aos olhos da ciência, a morte ela é apenas o desfecho de um processo biológico. E tanto assim que a ciência tenta a qualquer custo reverter esse processo. Então hoje se busca a singularidade, quando a máquina vai se fundir com o ser humano e aí vai se tornar imortal. Então, por isso que os cientistas, eles creem que é possível reverter esse processo, que na verdade ele é irreversível, porque o salário, aos olhos da fé, a morte é salário do pecado. Está escrito em Romanos 3:23, todos pecaram e todos foram privados da glória de Deus. Então, a morte, o homem, quando foi criado por Deus, Deus colocou nossos primeiros pais no jardim do Éden. O homem era de uma natureza mortal, mas ele não estava destinado à morte. Foi em consequência da desobediência dos nossos primeiros pais que a morte entrou no mundo, conforme Deus advertira, o Deus veraz. Deus disse: olha, não comam do fruto que está no meio do jardim, porque no dia em que dele comerdes, indubitavelmente vocês morrerão. E claro, Deus não mente, Deus ele não volta atrás na sua palavra, e a morte entrou no mundo. Então, para os olhos da fé, a morte é salário do pecado. Então, e o pecado, o pecado é uma ofensa contra Deus. Então, como o pecado foi uma ofensa contra Deus, unicamente Deus pode perdoar o pecado e cancelar as consequências da morte, cancelar a dívida, cancelar a pena da morte. Então, mas como o homem não tinha como ir até Deus, diz João 3,16, Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho único para que todo o que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Lembrando que o pecado nos privou da glória de Deus. Jesus, ele vem, ele desce a terra, ele se encarna, se faz um de nós, e ele, por sua encarnação, por sua pregação, por sua vida, por sua paixão, por sua morte, por sua ressurreição e por sua ascensão, ele abre para todos nós o quê? As portas da eternidade, correto? Propósito, o maior desejo do coração do homem é viver eternamente. Esse desejo ele está inscrito no nosso coração, fora de nossas possibilidades. Eu volto a repetir, o maior desejo do meu coração, do seu coração, é viver eternamente. É um desejo inscrito no meu coração, fora das minhas possibilidades. Unicamente Deus pode realizar esse desejo nosso. Por isso que lá nós lemos em Romanos 6:23, diz assim, Romanos 6:23 fala exatamente sobre o salário do pecado, diz assim: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes por fruto a santidade. E o termo é a vida eterna. O termo é o quê? A vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Enquanto o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aqui diz Provérbios, capítulo 8,
de 34 em diante, diz assim: Feliz o homem que me ouve e que vela todos os dias à minha porta e guarda os umbrais da minha casa, pois quem me acha, diz o Senhor, encontra a vida e alcança o favor do Senhor, mas quem me ofende prejudica-se a si mesmo, e quem me odeia ama a morte. E aqui está falando, obviamente, da morte eterna. Então, por isso que muito importante, assim como o pecado dos nossos primeiros pais, a raiz, diz o Catecismo da Igreja que a raiz de todo pecado é a desobediência. Então, para que eu tenha a vida eterna, eu preciso passar da obediência ao pecado à obediência a Deus. E é por isso que diz assim: mas agora libertados do pecado, feitos servos de Deus, ou seja, obedientes a Deus, a serviço de Deus, agradar a Deus, viver sob o senhorio de Deus, sob o senhorio de Cristo, tendes o fruto a santidade. A santidade, que o salário do pecado é a morte, enquanto o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aqui, para nós termos a vida eterna, é preciso o quê? Uma só coisa: o perdão dos nossos pecados. Perdão dos nossos pecados. Jesus, o nome Jesus significa Deus salva. E como é que Deus nos salva? Nos dando o perdão, perdoando os nossos pecados. Porque se eu morrer em pecado mortal, eu serei condenado ao fogo do inferno. Por isso que eu preciso do perdão de Deus. Eu preciso me reconciliar com Deus. Aquilo que está escrito em 2 Coríntios 5, né? Diz aqui: portanto, desempenhamos o encargo de embaixadores em nome de Cristo, e é Deus mesmo que exorta por nosso intermédio. Em nome de Cristo, rogamos, reconciliai-vos com Deus. Reconciliai-vos com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Correto? Então Jesus, ele nos justificou diante de Deus. Então eu preciso me reconciliar com Deus para que essa justiça opere em mim o quê? A salvação, e eu tenha o quê? A vida eterna. Por isso que lá em Romanos capítulo 5 diz assim, de uma maneira tão linda, né, que ele chama até o Evangelho da Graça. Romanos 5:1 diz assim: justificados, pois, pela fé, temos a paz com Deus. Nós que éramos inimigos de Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, pelo perdão que Jesus nos dá, correto? E por ele que tivemos acesso a essa graça, estamos firmes e nos gloriamos na esperança de quê? De possuir um dia a glória de Deus. Como eu falei antes, Romanos 3:23, todos pecaram e foram privados da glória de Deus. Então, pelo perdão dos meus pecados e pela obediência à fé, eu espero um dia possuir a glória de Deus. Por isso que a confissão é tão importante para nós. Sem a confissão não há o perdão dos meus pecados. Então, certifique-se de que você tenha uma confissão com o sacerdote o mais rápido possível. Mas não pode ser uma confissão sacrílega, certo? Não podemos ir lá profanar o nome de Deus, zombar de Deus, ir com cartas marcadas lá, eu vou limpar o que está podre aqui para depois esvaziar para poder encher novamente de podridão. Então é a porca que volta ao lodo, é o cão que volta ao vômito. Então Deus não quer isso de nós. Então são 5 passos importantes, né? Para a confissão seja válida. Primeiro, eu preciso reconhecer o meu pecado. Preciso reconhecer até o mínimo pecado. Palavras torpes da minha boca, a imodéstia, tantas coisas que a gente faz. O mínimo pecado. Reconhecer. Segundo, eu preciso me arrepender. Tem gente que reconhece que está em pecado, não se arrepende. Preciso de arrependimento. Terceiro é confessar a um sacerdote. Acusar os meus pecados a um sacerdote. Não caia nessa mentira da teologia protestante, que basta se confessar diretamente com Deus. A confissão sacramental, o sacramento da penitência é instituído por Jesus. Receber o Espírito Santo, os pecados que vocês perdoarem serão perdoados, os pecados que vocês retiverem serão retidos.
Depois de confessar, é preciso romper com o pecado. Romper. Jesus disse, se a tua mão te leva a pecar, corta. É preciso um rompimento. Se o teu pé te leva a pecar, corta, porque é melhor você entrar aleijado no céu do que todos os membros ir para o fogo do inferno. E quinto, eu preciso me santificar, me tornar um servo de Deus, como nós lemos lá em 2 Coríntios 5, né? Sair do pecado e nos tornarmos servos de Deus. Não servir ao demônio, porque todo aquele que peca é do demônio, diz a palavra. Então, esses 5 passos, aí nós somos justificados diante de Deus, porque nos é dado o perdão, nós temos a redenção que Jesus conquistou para nós. Então, para finalizar, queria aqui lembrar, né, sobre a vida eterna. No parágrafo 1021 do Catecismo da Igreja, diz assim: a morte põe fim à vida do homem como tempo aberto ao acolhimento ou à recusa da graça divina manifestada em Cristo. O Novo Testamento fala do juízo principalmente na perspectiva do encontro final com Cristo, na segunda vinda deste, mas repetidas vezes afirma também a retribuição imediatamente depois da morte de cada um em função de suas obras e de sua fé. Cada homem, preste atenção nisso, cada homem recebe em sua alma imortal, preste atenção, a retribuição eterna a partir do momento da morte, num juízo particular que coloca a sua vida em relação à vida de Cristo, seja por meio de uma purificação, que é o purgatório, e seja para entrar de imediato na felicidade do céu, seja para condenar-se de imediato para sempre. Para sempre. Não brinque com a tua salvação. Não ache que a vida é um parque de diversão, é uma Disneylândia, não sei, não. A vida é um campo de batalha entre o bem e o mal. As portas do tempo e da eternidade, olha, e o tempo que nós temos, que é o tempo Cronos, é a oportunidade que Deus nos dá para experimentarmos o Kairos, que é o tempo da graça de Deus. Depois haverá o julgamento. Nós seremos salvos ou condenados à morte eterna. Não brinque com o pecado, não brinque com a tua salvação. Reconheça o seu pecado, se arrependa, confessa um sacerdote, rompe com o pecado e vive uma vida de santidade a serviço de Deus. E assim você tem a certeza de um dia, se nós nos mantermos no caminho reto, nós possuirmos a glória de Deus e não sermos condenados ao fogo do inferno, onde não há mais arrependimento, não há mais redenção, não há mais esperança, não há mais confessionário, não há mais palavra de Deus, não há mais catecismo, não há mais retiro, pode perder a esperança. E, por outro lado, se perseverarmos até o fim, como diz Apocalipse 2,10, nós ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. O Senhor derrama sobre nós o teu Espírito Santo nesse momento, para que, Senhor, nós nos arrependamos de todo o coração, de todos os nossos pecados, e com toda urgência, Senhor, busquemos o confessionário para acusar as nossas faltas e a partir disso, Senhor, viver uma vida de santidade, Senhor. Enviai, Senhor, vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Peço a você que compartilhe esse vídeo, tudo para a maior glória de Deus, para a confusão do demônio e para a felicidade do homem. Amém. Muito obrigado.